A Patrícia, que também nos acompanha aqui, viveu algo parecido, né, Patrícia? Parecido, algo igual, né? Sim. O meu é a libertação, né, do Kaique. Na época que eu cheguei aqui na Praia Azul, foi na época do Covid, né, tinha esse negócio de Covid. E ainda eu estava vindo, né, à igreja. Só que, não, o Kaique já estava com seus 15 anos. Já não era mais uma criança. Sim, já não era mais criança, mas desde pequenininho, trazendo na igreja. Aí quando chegou a juventude dele, ele começou a me dar um pouco de trabalho. Aí chegou aos 15 anos, ele não quis mais. Aí ele ainda chegou a vir. Ele se afastou. Ele se afastou, aí vinha e ficava em casa. Aí saía, aí começou a me dar trabalho para sair, começou as amizades, né, que eu via que não era bom. E chegou um certo tempo que ele não quis mais ir. Eu chamava ele e falava que não. Aí quando eu vi, ele já estava afastado. Já estava com as amizades dele, já estava indo para baladinha, já estava fumando, ele chegou a fumar, chegou a usar beber, usar tudo que era mundo. O mundo estava oferecendo. O mundo estava oferecendo e ele estava descobrindo as coisas, né, que ele nunca tinha usado, isso, aprendido. E foi o quê? 6 anos. 6 anos eu lutando para ele vir à igreja. 6 anos. E eu nunca deixei de chamar. Teve gente que chegou e falou assim: abandona, coloca para fora, tá dando trabalho. Eu falei assim: não vou abandonar meu filho. Meu filho ainda vou ver, ainda meu filho na igreja. E mesmo o Kaique nessa idade já, ele ainda tinha essas condições, tinha esses problemas, essas convulsões. Sim. O Kaique também chegou com 2 aninhos. Ele teve convulsão também. Ele começou esse negócio de epilepsia. O dele era epilepsia mesmo. E comecei tratamento. E ele começou, quando ele deu os seus 6 anos, com 5 anos ele começou a tomar 3 remédios. E os remédios eram muito fortes. Chegava ele dormir mesmo na escola, eu ia lá buscar ele na escola, ele dormindo e aquele menino pesado, e todo dia a professora me ligava para eu ir buscar ele. E eu iria lá buscar e voltava para casa. Aí chegou um tempo que eu falei assim: não quero mais isso para o meu filho. Ele tinha crises na escola. Ele tinha crise, aí quando dava eu tinha que buscar, senão quando eu chegava eu estava no hospital. Eu tinha que ir no hospital ver ele. Ele viveu em creche também. Teve um dia que ele deu na creche. Quando cheguei, ele estava lá já não tem nada no hospital, que ela corria para o hospital. E chegou um tempo que eu falei assim: não quero isso para o meu filho. Não quero. E eu creio que ele é um milagre. Ele é um milagre. Porque eu peguei o remédio dele, estava afastada na época. Nessa época você estava afastada. Nessa época eu não estava indo para a igreja. Você tinha se afastado. Essa época eu estava morando na Bahia. E tinha 1 ano já morando com meu esposo, que eu estou agora. E ele estava com 5 aninhos. Aí ele era pertinho, como a cidade era pequena, ele era pertinho da escola. Por isso que eu ia sempre buscar ele. Eu não deixava ele lá dormindo. Eu ficava com dó, falei assim: não, ele vai ficar lá, vou lá buscar ele e ir para casa. Aí teve um dia que eu cheguei em casa com ele dormindo e vim chorando porque assim, eu estava no colo e eu via assim: meu Deus, o que meu filho está fazendo na escola? Não está aprendendo nada, porque ele só vai para dormir, entendeu? Aí eu peguei e falei assim, cheguei em casa com ele no colo e falei assim: Senhor, não quero isso mais para mim, não quero isso mais para o meu filho. Peguei todos os remédios, a caixinha de remédio dele e joguei tudo dentro do vaso de... Após ele ter dado essa crise na escola, você ter ido lá buscar ele, Sim. Você chegou em casa e tomou essa atitude de fé. Sim. Aí também joguei os remédios dentro de escada e falei assim: mais nunca vou tocar um remédio na boca do meu filho. A partir daquele momento, meu filho deu uma epilepsia. Mais nunca, ele já está com o quê? Com 21 anos, o Kaique.
Nunca deu, nunca. Agora, assim, chegou o tempo que ele, né, o trabalho que ele me deu foi dele se afastar da presença de Deus. Só que ele ficou 6 anos afastado. Esse foi a cura dele, né, que eu coloquei depois eu falei assim, não, ele vai ser curado em nome de Jesus e eu não vou dar mais. E acabou ele ser curado e ele não deu mais, graças a Deus. E aí chegou um tempo que ele começou a dar trabalho, que foi na época que, com 15 aninhos, que ele se afastou da igreja. Aí deixou de ir para a igreja, começou a me dar trabalho, começou a coisa, e eu sempre falando, Kaique, você é milagre. Kaique, Deus tem um propósito na sua vida. E eu sempre falando. E quando chegou esse ano, a pastora, foi uma campanha que teve, eu creio que foi dessa campanha, que teve da irmã que fez. Sim. A gente fez a campanha de Marcos 10:51. O que queres que eu te faça? Aí eu escrevi no papel, que era a libertação do meu filho. Eu creio que foi depois dessa campanha que eu fiz. Aí eu coloquei, e teve um dia que ele já estava começando a ouvir louvor, e eu orando, ele começava a falar de igreja, aí começava a sentar perto da gente. Depois dessa campanha que eu vi ele mudando de casa, né? Eu vi ele mudando com a gente, eu vi ele mudando comigo, né? Porque até comigo ele também estava rebelde também. E chegou um tempo que ele nem falava comigo dentro de casa. E aí teve um dia que, nessa mesma época, eu estava fazendo a campanha, ele chegou e falou assim, eu mais nunca vou para a igreja. Não adianta me chamar que eu não vou. E aí eu cheguei e falei para ele assim, você não é mais que Deus. Você está falando que você não vai, mas Deus tem um propósito na sua vida. E aí, quando foi nesse mesmo mês que ele chegou em mim, ele falou tão sério para mim, olhando para minha cara, falando, que eu chorei. E aí eu falei assim, Senhor, não escuta. Sabe quando é com medo? Aí no mesmo mês ele pegou e falou assim, ele estava deitado na cama, ou no sofá, ouvindo louvor. Aí eu peguei em pé, sem ele ver, e falei assim, Senhor, dá uma estratégia para o Kaique ir para a igreja. Faz algo, mostra. Eu falei assim, eu não estou falando. Eu falei assim, Senhor, eu não quero doença. Já foi eu falei assim, Senhor, eu não quero doença, mas eu quero uma coisa assim, sério, que ele possa voltar, que ele possa parar de fazer o que ele está fazendo. Porque ele chegou um tempo que ele estava fumando coisa séria mesmo. Que ele chegou em mim e falou, mãe, eu estou fumando, estou usando mesmo. E aí chegou, Deus, sabe o que Deus deu? Uma tosse tão forte. Ele ficou um mês. Até hoje ele dá uma tosse. Sim, que ele emagreceu tão nessa coisa, está engordando agora. E ele falou assim, mãe, eu não estou bem. Eu falei assim, meu filho, você tem que parar o que você está fazendo. Aí, tá bom, aí nisso eu tive uma conversa séria com ele conversou comigo, ele chegou a sentar e conversar comigo que ele não estava fazendo isso. Aí ele pegou e falou assim, aí quando foi no domingo de manhã, aí eu com o meu pequeno no colo, falei assim, bora ver para a Bíblia. Assim, nada. Um convite, assim, aleatório. Isso. Aí eu vou. Aceitou de bate-pronto. Aí eu falei, sério? Sério, cadê aquela minha camiseta preta? Eu falei, tá ali. Já coisa de ruim, que é sempre bom. Meu filho tá ali, deixa eu pegar. Tá limpinho, eu peguei. Dei pra ele. Foi a partir desse momento que ele começou a vir à igreja, tá aí firme. Ainda dele vinha, ele tava namorando no mundo, né? Tava namorando com a menina do mundo. E ele terminou com ela. Ele chegou a terminar com ela e falou assim, que ele estava retornando para a igreja e que o namoro dele não ia ter como ele namorar, continuar, porque ela era do mundo.
Então ele estava voltando para a igreja. Acabou que ela está vindo para a igreja também. Então, resumindo, a Giovana, né, a namorada dele, que ele está aqui na igreja com ele, né, agora está com ele na igreja, que ele chegou a terminar, voltou com ela, e aí ela falou assim que se ela viesse para a igreja, ele voltaria com ela. Aí ele falou que sim. Aí tá aí os dois na igreja firme, ele já começou a participar do grupo do jovem, tá firme aqui. É que nem eu falo, tudo é no seu tempo, né? Eu chorei muito, 6 anos lutando, né, com ele, no mundo. E graças a Deus eu estou vendo meus filhos aqui, porque é o meu sonho. Eu falo assim, Senhor, que o meu sonho não quero nada. Eu quero ver meus filhos na presença do Senhor. Eu e minha casa. Sim, eu sempre falo, mas eu posso passar, né, o que for, mas eu quero ver meus filhos na presença de Deus. Sempre eu oro isso, falando, e eu falo com as mães, para as mães hoje em dia, não desiste dos seus filhos, não desiste, porque tudo é no seu tempo, e ore pelos seus filhos, ore pelas pessoas que estão afastadas do caminho de Deus, nas suas familiares, que Deus vai trazer de volta. Deus traz, porque eu sei que eu sou a testemunha disso, e eu estou vendo agora meu filho louvando, aqui glorificando a Deus, é muito bom. Fazendo solo, isso. É muito lindo mesmo. É maravilhoso. E a gente vê assim, pelo que eu sei, a Giovana também estava afastada, né? A Giovana, então, tipo assim, 2 retornaram à casa do pai, né? A Giovana, filha de família cristã, ele, família cristã, cresceu, né, na infância, Deus deu operado esse milagre. Então, é maravilhoso ver o que Deus faz. Deus salva, Deus cura, como a Anaí comentou no começo. Deus salva, cura, batiza e leva para os céus. Então, que a gente possa continuar testificando isso, né? Vocês são testemunha viva daquilo que Deus pode fazer. Porque tem gente que não acredita, né? Porque passa tantas situações que não tem mais jeito. Mas Deus, Ele sempre tem jeito, porque o poder está nas mãos dele. Glória a Deus por isso. Meninas, eu quero agradecer por vocês terem participado desse momento. Pessoas irão estar ouvindo o testemunho de vocês e eu creio que vidas vão ser alcançadas. Você que nos ouve, pare para ouvir aquilo que Deus tem no seu coração, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Se você não viu algo ainda extraordinário, pensa só de você ter acordado, de ter Jesus na sua vida, de você estar de pé. É o maior milagre na sua vida. Então, não desista dos caminhos do Senhor. Você que se afastou, retorne à presença do Senhor, porque Ele tem muito mais para fazer. Amém? Que Deus abençoe vocês. Semana que vem a gente tem mais testemunho para contar. E esse projeto Deus colocou no meu coração nesse mês de Outubro Rosa. Enquanto nós estávamos com esse projeto de trazer pessoas a estarem ministrando todas as quartas sobre a vida da igreja, sobre a vida das mulheres, incentivando, né, como nós não somos, não temos nenhuma especialidade na medicina, mas nós incentivamos que ela continue primeiro de tudo buscando a Deus que as demais coisas o Senhor vai fazer. E nesse meio tempo, enquanto nós estávamos fazendo isso, fomos na sede, que é o ensaio, foi o último ensaio que fomos. Estava lá louvando o último louvor para finalizar, mas veio como uma facada no meu peito, chegou a doer esse sentimento de Deus pôs no meu coração que eu fizesse esse trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês hoje. Grave o testemunho dessas mulheres, mesmo que não são todos câncer de mama, mas que seja algo extraordinário que Deus fez. E poste na página da igreja. Aí eu, de bate-pronto, desci para as meninas e falei: Patrícia, quero conversar com você, já não quero conversar com você. Aí não deu tempo de conversar com a Patrícia, eu falei com a Selma. E elas falaram: pastor, amém, obrigada. E a gente já chamei a equipe no domingo, a equipe da mídia, que Deus abençoe vocês, estarem conosco. A Fernandinha, o Abner, que tem me ajudado, montou todo esse trabalho para nós aqui. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique com Deus.